João, capítulo 1, verso 18, diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem é o Deus unigênito? Isso, Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Virei as folhas um pouquinho para frente até o capítulo 15. No verso 15, diz o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. E a parte que nos interessa: porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. E mais um pouquinho para frente ainda, no capítulo 20, verso 31, diz o seguinte: estes sinais, testemunhado por João, escritos no livro, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda nesta manhã. Tem misericórdia de nós, Senhor, e glorifica o Teu santo nome em nosso meio. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar a Tua palavra, trazendo-nos entendimento. Que Ele possa gravar em nossos corações essa palavra e, através disso, haver uma mudança na nossa vida. Já que o querer e realizar depende do efetuar do Teu Santo Espírito em nós. Senhor, nos ajuda porque nós somos frágeis, fracos, demorados em entender as coisas. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos crescer no conhecimento de Cristo Jesus e queremos que isso reflita na nossa vida. Por isso pedimos mais uma vez: glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, em nossas vidas. É o que te pedimos. Amém. Senhores, nós vamos hoje e nas próximas semanas estudar algumas coisas a respeito do nosso Redentor, de Cristo Jesus, nosso Redentor. E vamos estudar os ofícios, as funções do nosso Redentor. E citando uma junção entre o breve catecismo de Westminster e o catecismo maior, falando a respeito de função de Cristo de profeta, diz o seguinte: Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos em todas as eras, pela sua palavra e pelo seu Espírito, a vontade de Deus sobre todas as coisas necessária à edificação e à salvação da sua igreja. Nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito do ofício de profeta do nosso Senhor. Mas, para entendermos um pouquinho, o nosso Redentor, Cristo Jesus, Ele efetua 3 funções, 3 ofícios, que são de profeta, de sacerdote e de rei. Mas o que é uma função? O que seria esse ofício? Função ou ofício são sinônimos. Eles significam qualquer dever especial que uma pessoa exerce por outra. Então, essas funções Cristo está exercendo por outra pessoa. Exercer a função, portanto, é fazer ou realizar tudo que pertence a essa função. E Cristo Jesus, Ele exerceu as suas funções, tanto de sacerdote, quanto de profeta, que nós vamos ver hoje, quanto de rei. Ele fez e faz exatamente tudo aquilo que pertence, que demanda essas funções. Nas semanas seguintes nós vamos olhar direitinho a respeito do sacerdócio e do reinado de Cristo. Hoje, como eu disse, vamos falar sobre
a função, o ofício de profeta. Mas essas três funções, os irmãos devem entender a princípio o seguinte: elas eram absolutamente necessárias para a nossa salvação, dentro do plano de salvação que Deus, nosso Pai, tratou no pacto da graça. Em primeiro lugar, Cristo, ele revelou a nossa salvação como profeta, exercendo o ofício de profeta. Depois, Cristo comprou, ofereceu a nossa salvação, exercendo o seu ofício de sacerdote. E o exercício desse ofício, ele é maravilhoso, porque nós vemos Cristo sendo o sacerdote, sendo o propiciatório que santificava a oferta, e sendo a própria oferta, que é santificada por Ele mesmo, é santa por ser Ele e é entregue a Ele mesmo. Mas ainda Cristo aplica a nossa salvação como um ofício de rei. Na sua função, no seu ofício de rei, Ele aplica a nós essa salvação que Ele adquiriu. Um antigo teólogo chamado John Mackay, ele diz o seguinte: ao voltar os meus olhos para o meu próprio coração, eu nada vi senão trevas, culpa e orgulho. Mas então eu me lembrei que Cristo, Ele é um profeta que pode dissipar as minhas trevas. Cristo é um sacerdote que pode remover as minhas culpas. E Cristo é um rei que pode humilhar o meu orgulho. Isso diz muito a respeito de nós. Antes ainda de darmos atenção ao ofício de profeta, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e ler brevemente o capítulo 8, seção 1 e 2 da Confissão de Fé de Westminster, que trata da pessoa de Cristo Jesus. E diz o seguinte: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, o seu unigênito Filho, para ser mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote, o rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, a quem, desde toda a eternidade, deu um povo para ser a sua descendência. Lembram da promessa lá do Éden, que já é uma promessa que vai para antes da eternidade, e para ser por ele, no tempo, redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. A seção 2 diz: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, e eu gosto sempre de chamar a atenção, segunda pessoa de modo que nós entendamos, só para ordenar, não que Cristo seja menor que o Pai e maior que o Espírito Santo. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo vero e eterno Deus, de uma só substância com o Pai e igual a Ele, quando chegou a plenitude do tempo, tomou para si a natureza humana, com todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns a ela, exceto o pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria e da substância dela, de modo que as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a deidade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, sem composição e sem confusão. Pessoa esta, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, contudo um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. E a isso nós devemos dizer amém, porque explica todo o que Cristo Jesus é para nós. Então vamos dar uma olhada hoje a respeito desse primeiro ofício, o ofício de profeta. Em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, um trecho que é repetido por Pedro em Atos 3, há uma profecia com relação a Cristo e com relação ao ofício profético de Cristo. Diz o seguinte: disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos fará surgir dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, um profeta semelhante ao dom de profecia que Moisés exercia.
Jesus é chamado profeta, porque ele fez uma revelação completa de toda a vontade de Deus. E não somente de toda a vontade de Deus, mas ele, em Cristo Jesus, nós temos uma revelação completa do próprio Deus, do próprio ser de Deus, da própria essência de Deus, obviamente até o ponto em que nós conseguimos entender ou podemos entender, dado que o recipiente, nós somos muito pequenos para conseguir compreender o eterno. Profeta. Profeta é um termo desgastado. Profeta, ele perdeu completamente o significado nos nossos dias. Falar em profeta hoje, você já imagina aqueles anúncios daquelas comunidades que chama o missionário tal, o pregador tal, o evangelista tal, o ex isso, ex aquilo, ex aquele outro, ex morto, ex vivo, ex sei lá o quê. E o profeta fulano de tal. Chama um profeta, vem o profeta vai falar coisas da parte de Deus. Que coisas são essas? Quem está grávido, quem não está, quem vai ficar rico, quem não vai. Nós estamos num período muito terrível. Eu sempre falo para os irmãos, e às vezes algumas pessoas dizem, mas Alberto, você fala muito de política. Os nossos inimigos não são carnais, são espirituais. Não brigamos, não lutamos contra o sangue, contra a carne. Senhores, nós temos que entender o seguinte: as forças do mal se manifestam na carne. E o sistema político, filosófico do progressismo, ele tem destruído os nossos idiomas. No nosso caso, o nosso vernáculo português, mas isso não acontece somente no português. Para quem leu a obra de George Orwell, 1984, está familiarizado com um termo chamado novilíngua, uma nova língua, onde as palavras começam a perder o seu significado original e começam a ser utilizadas com um outro sentido, a tal ponto de perder completamente o sentido. Podemos dar um exemplo sobre isso? Hoje em dia, o estupro está sendo tentado tipificar como estupro, não só o ato do abuso do estupro, como um próprio fio-fio na rua de um homem a uma mulher, uma cantada, um elogio, alguma coisa. Isso é uma ofensa para grupos feministas, geralmente aquele tipo de mulher que nunca recebeu um fio-fio na vida e nunca vai receber. Geralmente aquele tipo de mulher que nem o pai tem coragem de dizer como é bonita minha filha, mas enfim. E aí esse grupo tem equiparado, lembram daquele, tudo acontece, entendam, as coisas não são sazonais, as coisas acontecem sempre, mas a mídia presta atenção nessas coisas sazonalmente. Houve, parece que uma praga durante um período curto de tempo de homens em ônibus se masturbando e fazendo, né? Parece que foi ali, começou ali e acabou ali. Não, isso sempre houve e sempre vai haver. Foi o momento que a mídia encontrou para levar aquilo a termo. Mas aquele atentado violento ao pudor foi tentado classificar como estupro, e obviamente o juiz soltou aquele homem, porque não dá para tratar na caneta um atentado violento ao pudor com a prática do estupro. Da mesma forma, a cantada. Agora entenda o seguinte: se tudo é estupro, nada é estupro. Compreenderam? Isso se dá com a novilíngua, você destrói um termo completamente. Agora, vamos dar um outro exemplo. Há 2 dias o Trump falou a respeito de povos que vêm de países que ele disse uma palavra lá, shithole. Meu Deus, ele falou isso em púlpito. E aí o pessoal começou, os movimentos raciais começaram, meu Deus, que racista! Porque ele está dizendo que os negros vêm de um buraco sujo. Racista, meus senhores, é você imaginar que uma nação seja totalmente padronizada por uma cor de pele.
Racista é você imaginar que exista outra raça. Começa daí. Existe uma raça humana. Os humanos se apresentam como brancos, negros, amarelos, talvez até com bolinhas vermelhas. Existe uma raça só. Agora entenda o seguinte: quando você diz, olha, ele xingou uma nação, ele está xingando os negros, você está dizendo que de nação pobre e daquela nação específica só existe negro. Isso é racismo. Como se, por exemplo, os países da África fossem todos negros. Os países da Ásia fossem todos amarelos. Não existe ninguém lá que não seja amarelo. Como se você não visse a seleção de futebol da Alemanha, da França, com vários negros. E notem, não são imigrantes. São netos, bisnetos de alemães. A gente tem que parar e entender essas coisas, mas isso se dá em novilíngua. Perde o conteúdo. O profeta perdeu completamente o conteúdo. Entenda por que eu estou fazendo. É interessante utilizar os espaços. Por que eu estou falando isso? Desde que eu cheguei nessa comunidade, quando eu comecei a ensinar teologia, eu sempre falei para os irmãos: prestem atenção nos termos. Entendam os termos. Usem os termos com o máximo de precisão possível, para que você consiga dialogar, para que você consiga não brigar com alguém, sendo que estão falando sobre a mesma coisa, ou não concordar com alguém por usar o mesmo termo que ela e não estão falando absolutamente nada. Vejam, um homem bater numa mulher é o quê? Violência, Lei Maria da Penha. Agora, se é um transexual que continua sendo homem, entrar num ringue e bater numa mulher é empoderamento. Empoderamento seria algo do feminismo. As feministas ficam muito bravas quando um homem bate numa mulher. Mas se ele fizer uma cirurgia e cortar partes do seu corpo e acrescentar um silicone, aí ele pode bater numa mulher. Aí é bacana. Nós temos que entender os termos. Há tempos atrás, a comunicação escrita era feita por hieróglifos, os desenhozinhos na pedra. E a nossa geração, ela está voltando a isso, com os emojis. Nós não nos comunicamos mais. Você pega um livro de 50 anos, em português você não consegue compreendê-lo, porque é um outro idioma. Nós fomos emburrecidos. E quando você tira completamente a capacidade de comunicação de um povo, você subverte esse povo. É isso que o progressismo, é isso que a pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, é isso que a escola de Frankfurt nos deu. Trazendo isso para a igreja. Hoje, quando se fala em profeta, isso não significa mais absolutamente nada. Vejam, nós estamos tratando a respeito de Cristo Jesus e do seu ofício de profeta. Cristo, então, é o antitipo de profeta, a qual todos os profetas do Antigo Testamento são tipos, sombras. Mas Cristo é o profeta. Compreendem isso? Agora, quando eu reduzo isso, a qualquer insano que amarra seu pescoço com uma gravata, vai para trás de um púlpito e se chama de profeta, eu estou fazendo uma afronta com todas as sombras de Cristo Jesus e com o próprio Cristo. É terrível isso. Normalmente se imagina que profeta é alguém que apenas prediz o futuro. Mas será que é isso? Será que profeta fazia isso? Será que algum profeta alguma vez predisse o futuro? Claro que sim, Alberto. As profecias estão se cumprindo. Entendam, nenhum profeta predisse absolutamente nada. Homens falaram da parte de Deus o que Deus havia determinado fazer, e fez, e está fazendo, e continuará a fazer. Ninguém predisse nada. Se fosse predição, vamos imaginar um bom profeta. Vamos avaliar profetas agora. Um bom profeta, de cada 10 profecias, ele acerta 8, 80%, é legal. Nós poderíamos chamar esse cara. Ele poderia nos dizer o nosso futuro, se nós fazemos isso, ou aquilo, ou aquele outro. Há uma grande chance de ele acertar e nós estarmos no caminho correto.
Mas biblicamente, o que é dito a respeito do profeta? Se alguém falar da parte de Deus e isso não se cumprir, ele é um falso profeta. Qual era a pena para o falso profeta? Pena capital. Ele deveria ser morto. Por que ele deveria ser morto? Porque hoje a ideia de profeta foi pervertida na nossa mente. Se um homem diz que é profeta e ele erra, a gente começa até a racionalizar. A gente não, que eu passei disso faz tempo, mas começa a se racionalizar. Faltou fé, veja, Jesus não operou muitos milagres lá por falta de fé. Então, a pessoa solta a profecia e você tem que orar para que se cumpra e desejar muito e confessar ela, toma posse, é o ano da colheita, essa papagaiada toda que eles chamam de evangelho e não é. É sinagoga de Satanás. Insanos, loucos, dementes, falam em nome do Senhor como se não fosse absolutamente nada. E se fosse de Bíblia aberta, pregando, mas não, é de Bíblia fechada, com axologia, vomitando as suas concupiscências, como se fosse palavra de Deus. E aí, se você ousar questionar, você está se levantando contra Deus? Você fica amarrado. Até você explicar que 8 não é 80. Não, eu não estou me levantando contra Deus, eu estou me levantando contra aquele insano, aquele demente, que tem dito assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. Pessoas de trás do púlpito, eis que te digo, raça de víboras. Pessoas do meio da congregação se levantam, assim diz o Senhor, cala a boca, miserável, insano, louco. Se você já estiver condenado, não acrescenta mais peso à tua condenação. Se você não tiver, é menos uma coisa para você pedir perdão. Então o termo se perdeu completamente. Completamente. O sentido real da palavra profeta é um homem que entrega a mensagem de Deus. Isso pode ser com relação ao futuro, com certeza, quando Deus diz que vai acontecer. Aí ele profetiza. E nós sabemos que vai se cumprir. Mas não é simplesmente isso. A mensagem de Deus principal, qual é? Arrependam-se. Então, quando você ver dois homens, um dizendo, eis que te digo, ó igreja, e quando você vê outro, se arrependam, você já sabe definir claramente quem é profeta e quem é falso profeta. Isso pode ou não conter o futuro. Um profeta pode falar do futuro ou não. Senhores, hoje aqui eu estou fazendo, apesar de todas as minhas debilidades e sobre a graça de Deus e sobre a mão poderosa de Deus, e com muito temor no meu coração, uma função de profeta. E que Deus tenha misericórdia de mim. Um profeta fala aos homens como um representante oficial de Deus, como seu porta-voz. Sendo assim, ele só tem autoridade para falar aquilo que Deus falou e absolutamente nada mais. Vimos que Jesus revela toda a vontade de Deus. Mas de que forma que Jesus revela a vontade de Deus? De duas formas. Ele revela exteriormente pela sua palavra e interiormente através do seu Espírito. Vejamos primeiro pela sua palavra o modo exterior. Cristo nos ensina através da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, nos diz o salmista. A palavra de Cristo revelada na Bíblia, ela não é apenas constituída das falas de Cristo Jesus. Isso é um absurdo imaginar isso. Eu tenho em casa, talvez você tenha também, uma daquelas Bíblias com palavras de Jesus em vermelho. Aí você abre,
Aí você encontra lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1, não está em vermelho. Já é uma mentira. De Gênesis 1:1, Apocalipse 22:21, é tudo palavra de Deus, é tudo palavra de Cristo, revelada a nós. Toda a Bíblia constitui a palavra de Deus. Todos os escritores da Bíblia escreveram a palavra de Cristo, através do Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Portanto, Cristo continua exercendo o seu ofício de profeta hoje, através da sua palavra. Acho interessante quando as pessoas veem, Cristo falou comigo hoje. Você já falou com Cristo hoje? Gente, nós temos que ter temor a Deus. Nós temos que ultrapassar a geração vando. Sabe o gospel vando? Quero te pegar, quero te abraçar, quero te beijar. Essa irreverência. Às vezes as pessoas podem dizer assim, o culto de vocês é frio. Não é frio. Na presença de um Deus santo, que é fogo consumidor, e Ele é o nosso calor. O louvor é tão simples. Você vê as pessoas chorando e se entregando. Na oração você ouve as pessoas fungando e soluçando. Durante a pregação eu vejo os olhos marejados e lágrimas escorrendo. Não é com alvoroço, não é no barulho, não é na tormenta, mas é na santidade e no respeito. As pessoas, você, no carro, né, adesivinho, você já falou com Jesus hoje? E as pessoas têm a ideia que dá para fazer um tete a tete. Uma vez eu vi um desses homens de Deus que era um profeta, que chegou soltando profetada, grava, registra aí, depois nunca mais voltou, porque deu tudo errado. Mas esse cara disse uma das coisas mais irreverentes que eu já consegui ouvir. Você pede para falar com Deus e Deus uma hora Ele vai falar contigo. Agora eu vou te avisar o seguinte. É uma matraca. Deus fala para ele, não para mais de falar. Sabe, vocês já viram, talvez se é uma mulher muito doida aí, que ela fica... Primeiro, uma mulher pregando já está errado. Já depõe contra qualquer tipo de masculinidade de uma igreja. Isso não é papo machista, é papo bíblico. Mas vejam, ela está pregando e aí ela olha para o lado e diz, sim, pai. Sim, eu vou falar isso para eles. Há alguns homens também que fazem isso. E o que eu me admiro é que não há um homem de Deus ouvindo isso que se levante, caminhe até o altar e com todo amor repreenda, se necessário for com uma palmada, porque são crianças, precisam de repreensão. Depois da repreensão é que aí a gente pode pensar se há misericórdia suficiente ou não. Cristo fala ainda hoje através da palavra de Deus. John Owen tem uma frase maravilhosa a respeito de profetas, profecias. Ele diz, se alguém fala alguma coisa, alguma profecia que está contida na Bíblia, não altera nada, já está na Bíblia. Eu tenho a Bíblia para ler, eu não preciso ouvir a profecia do cara. Agora, se não estiver na Bíblia, é heresia. Então vamos ficar simplesmente com a Bíblia e com menos, eis que te digo. Olha o que diz a Bíblia lá em 2 Pedro, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Olha a diferença da verdade dos nossos tempos. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É Pedro falando a respeito das Escrituras. Mas não é apenas através da palavra externa. Há também a profecia, o dom de profecia de Cristo, a função, o ofício de profeta de Cristo, dado de uma forma interior.
E isso é através do Espírito Santo de Deus. Então Cristo, Ele revela, Ele ensina a vontade de Deus internamente, no meu e no seu coração, através da atuação do Espírito Santo de Deus. Lembra o que nós vimos a respeito lá em 1 João do testemunho? Que o próprio testemunho que nos é dado é o Espírito Santo, e que Deus testemunha, e que nós ouvimos o testemunho de 2 ou 3 testemunhas, mas deveríamos ouvir muito mais o testemunho de Deus que não mente. E para não ficar assim, Ele ainda dá o testemunho da água, do sangue e do seu Espírito. Esse é o testemunho interno, que faz com que aquilo que nós entendemos seja digno de crença. Eu entendi a respeito da salvação, mas é o Espírito Santo que vai dizer que aquilo de fato é uma verdade digna de morrer por ela. Veja, senhores, pelo Espírito Santo, Cristo ensina os mistérios sagrados. Olha o que ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Cristo falando sobre o Espírito Santo que viria. O mundo, o homem carnal por si só, ele não pode conhecer a Deus nem as coisas de Deus. Por isso que nós conseguimos ver teólogos e professores em teologia declaradamente ateus. Porque eles conhecem a Bíblia muito mais do que nós. Mas eles conhecem como um livro. Eles são um expert na Bíblia, assim como alguém é um expert em Shakespeare. Olha o que a Bíblia fala. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem compreendê-las. É o que Paulo nos diz. Daqui nós concluímos que o homem não pode ser salvo apenas pela palavra de Deus sem o seu Espírito. O homem não pode ser salvo apenas pela palavra de Deus sem a atuação do seu Espírito. Veja, senhores, Paulo ainda escreve o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Em demonstração de espírito e poder. Aqui novamente nós vemos várias vezes. Nós vemos várias vezes e teremos que ver ainda, infelizmente, várias vezes, algumas pessoas, alguns insanos deturpando esse texto e dizendo: olha, tem que haver cura, tem que haver movimento. Paulo está dizendo aqui, que ele não era só sabedoria, mas tinha demonstração de poder. Então, quando nós tivermos uma concentração de fé, nós vamos fazer um show de milagres, uma explosão de milagres, um show da fé. Aí as pessoas vão se converter. E aí a gente lembra das Escrituras. Eles têm a lei e os profetas. Se eles não crerem na lei e nos profetas, ainda que eu levante alguém de entre os mortos, eles não vão crer. O que Paulo está dizendo aqui? O próprio Paulo, um pouquinho antes, no capítulo 1 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Por que ela é poder de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus nos regenerou através da palavra. E o Espírito Santo de Deus nos ilumina o entendimento da palavra. E o Espírito Santo de Deus testemunha em nosso coração a veracidade da palavra. É por isso, meus senhores, que não há como nós provarmos que Deus existe. Não há como nós provarmos que a Bíblia é a palavra de Deus. São coisas que se discernem espiritualmente. Ou você crê ou não crê. Você pode listar, e eu já li vários livros e tomos dessa grossura, com vários argumentos. Mas a grande realidade é que, sem a atuação do Espírito Santo de Deus iluminando a sua palavra, não significa nada para você. Agora vamos entender: para nós que somos salvos, a pregação da palavra de cruz é poder de Deus. Joga isso lá. A minha palavra, a minha pregação não consistiram de linguagem persuasiva. O que Paulo está falando aqui? Ele está arrebentando com a ideia de Charles Finney, por exemplo.
Ele está dizendo: olha, não foi a minha retórica, não foi o meu bem falar, não foi o meu vocabulário nobre, não foi falácias ou qualquer outro tipo de linguagem filosófica que eu arrebanhei essas pessoas, mas em demonstração do Espírito e poder. O Espírito Santo de Deus, o poder dele, fez com que a minha pregação de cruz, que é escândalo para os que se perdem, fosse poder de Deus para nós que somos salvos. Essa é a palavra de Cristo. Por isso que eu afirmei, primeiramente, que Cristo exerce a sua função de profeta, exteriormente através da palavra, interiormente através da ação do Espírito Santo sobre essa palavra. E por isso que eu afirmei que só a palavra não vai poder salvar. Portanto, Cristo continua exercendo o seu ofício de profeta hoje, através do seu Santo Espírito, o qual ilumina os nossos corações e as nossas mentes para que nós possamos receber e entender a verdade dele na sua palavra. Exterior e interior. Pelo que já vimos, também podemos concluir que Cristo exerce o seu ofício de profeta em todos os períodos da história. No Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos nossos dias. É isso que o Catecismo Maior chama em todas as eras. Em todas as eras, o ofício de Cristo Jesus de profeta é exercido. Cabe uma pergunta: se o homem não pode ser salvo apenas pela palavra, como eu falei, sem a ação do Espírito Santo, o homem pode ser salvo pelo Espírito Santo sem a palavra? Será que ele pode? Será que o Espírito Santo pode salvar alguém sem o Evangelho? O teólogo Van Horn, ele ensina que a palavra não pode salvar sem o Espírito Santo, mas que o Espírito Santo não irá salvar sem a palavra. Ele vai usar sempre a palavra de Deus, ele vai usar sempre a ministração da palavra de Deus para salvar. O Espírito Santo é Deus, ele tem poder para fazer o que quiser, a salvação vem de Deus, mas ele vai agir pelos meios de graça estabelecido por Deus. É pela palavra que nós conhecemos a vontade de Deus, meus senhores. É pela palavra que nós conhecemos e tomamos conhecimento do pecado. É pela palavra que nós tomamos conhecimento da necessidade e da vinda do Redentor, que é a boa nova do Evangelho. Pela palavra nós ficamos sabendo a respeito da propiciação, da expiação proposta por Deus em Cristo Jesus a nós, aos eleitos, ou seja, todo o necessário para a salvação nós encontramos na palavra. Sem o Espírito Santo, o homem carnal não compreende a palavra. Mas sem a palavra, o que um homem regenerado compreenderia? Essa é a pergunta que eu faço para os irmãos. Vou repetir: sem o Espírito Santo, você pode ter a palavra, mas o homem carnal não a compreende. Mas o que adiantaria para nós sermos regenerados sem ter a palavra de Deus? Lá em João capítulo 3, verso 3, quando Cristo está ensinando para Nicodemos a respeito do novo nascimento, é ensinado que a regeneração é necessária para poder ver o reino. Aqueles que não foram regenerados não podem nem ao menos ver o reino, quanto mais se arrepender. Agora, onde é que um eleito que foi regenerado veria o reino, se não na palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo? Esse é o grande ponto. Cristo então ensina pela ação do Espírito Santo de diversas maneiras. Ele ensina a acreditar, ou permite que nós possamos acreditar. Ele abre os olhos, tirando as escamas dos nossos olhos espirituais, tirando os tampões dos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a palavra da verdade. É o que nós encontramos em Atos: o Senhor lhe abriu o coração. Enquanto Paulo ensinava a respeito das coisas de Deus, Cristo abriu o coração de Lídia. Eu hoje aqui, na função de pregador e profeta, eu preparei um alimento da palavra de Deus para alimentar a comunidade.
para alimentar não somente a mim, mas aos irmãos. Mas somente Cristo faz com que alguém de fato se alimente espiritualmente da palavra. Eu posso usar todos os artifícios retóricos. Eu posso usar como hoje tem sido deturpado. Porque nós estamos numa era de imbecilização das pessoas. Sabe aquela piada, eu comprei um livro grosso, tem bastante figura? A gente ri, só que isso tem sido feito nas igrejas. Não, precisamos de recursos visuais para as pessoas compreenderem. Pregação tem que ser 30 minutos, cheio de slides, para as pessoas compreenderem. Somos feitos de burros. Estamos burros e batemos palmas para a nossa própria burrice. Qual a diferença entre a nossa geração e a geração dos puritanos, que ouviam pregações de 2h30, 3h30? Nós nunca tivemos tanta informação. Que adianta saber tanta informação se não são verdadeiras? Isso é só lixo. Se nós não conseguimos nos concentrar nas coisas de Deus. Eu poderia utilizar toda a retórica, todos os artifícios audiovisual, sensações, podia fazer a cadeirinha tremer, liga ar-condicionado, desliga ar-condicionado, fala da condenação, começa a suar, podia fazer tudo. Sugestivo, manda ficar em pé, fecha o olho, pessoa suscetível, bota ali o tecladista, vamos tocar ali algumas notas, alguns acordes que façam as pessoas ficarem mais mansas e concentradas. Vamos usar um tom de voz agradável. Repetições para as pessoas memorizarem. Poderia fazer tudo isso. Mas o alimento espiritual da palavra de Deus, sem ação do Espírito Santo de Deus, não entraria no coração de ninguém. Essa é que é a grande realidade. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, diz Cristo Jesus. E o que diz o salmista? Provai e vede que o Senhor é bom. E o que diz em outro lugar? Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. É verdade isso, senhores? A palavra de Deus é mais saborosa ao paladar dos irmãos do que o mel? É mais doce que o mel? Os irmãos sobrevivem sem a palavra do nosso profeta? Thomas Watson, puritano, diz que uma coisa é ouvir a verdade pregada, a outra é prová-la. Qual foi o maior pregador que já esteve na terra? O próprio profeta. Lembram do testemunho dos servos em Emaús? Ele não falava como os outros, mas quando ele falava, nos ardia o coração. O próprio Jesus pode pregar para você, como pregou 3 anos para Judas. Mas se você não experimentar o que ele está falando, pela atuação do Espírito Santo de Deus, o máximo que toda essa pregação do melhor pregador pode fazer é ser um peso maior para você afundar no inferno. Provai e vede que o Senhor é bom. Senhores, Cristo nos ensina facilmente. As coisas de Deus são simples. O homem carnal ouve a palavra, como Isaías retrata maravilhosamente bem. Isaías diz o seguinte: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, é regra sobre regra, é regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Lá em Isaías, capítulo 28. Isso é o homem carnal ouvindo as coisas de Deus. Meu Deus, que blá blá blá. É mais coisinha, é mais... Mas quando o Espírito de Cristo age, ele torna a sua palavra doce, simples, prazerosa e de fácil entendimento. Você quer saber, entender a ação do Espírito Santo na sua vida? Não é em você girar, gritar, sair correndo, mas é quando você ouve um verso da palavra de Deus e você fica, como diz a palavra de Deus, como quem sonha. Você fica
Deslumbrado, você fica boquiaberto. Às vezes não é nem um verso inteiro, é parte de um verso. Você olha para ele e você diz assim: como é que eu nunca vi isso? Como é que eu nunca entendi isso? E você não sabe se ri ou se chora. E você glorifica a Deus, porque Ele falou com você naquele momento. Oh, eu ouvi uma voz. Para de bobagem. Homens que ouviram a voz de Deus, de verdade, segundo o testemunho sagrado, mudaram totalmente. Ou foram condenados. Quando alguém diz que Deus falou comigo de uma maneira audível e a vida dele não mudou. Nós temos o segundo exemplo, me desculpa. Mas quando você está lendo a palavra de Deus, ou você está ouvindo um verme como eu pregando, e de repente o Espírito Santo de Deus pega alguma porção daquilo ali e torna vivo em seu coração, você encontra algo mais precioso que o ouro. Basta para você. Os eleitos de Deus, as pessoas mais simples, as pessoas menos escoladas, elas compreendem com uma clareza absurda, brutal, as coisas mais profundas das Escrituras. Coisas que sábios jamais conseguiram, na sua verborragia, imaginar. Consoante a isso, o Espírito de Cristo faz os homens desejosos de aprender. Eles têm fome pela palavra de Deus. É isso que significa: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Cristo é comparado com o maná, como nós comparamos na ceia. O pão que desceu do céu, o pão que vem nos alimentar, o pão que nós vamos nos alimentar e jamais sentiremos fome ou desejo de nenhum outro pão. Ele é o pão da vida. Mas o pão da vida também é o Logos, é a palavra. Nós encontramos Cristo nas palavras das Escrituras. E ainda que uma só palavra nos sacie, nós somos desejosos de mais e mais. Nós queremos saber mais sobre o nosso noivo, sobre o nosso Redentor, sobre o nosso Salvador. Nunca basta. Mas nós encontramos as nossas Bíblias empoeiradas. Isso depõe contra a nossa profissão de fé. Isaías registra o seguinte: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos e para que nós andemos pelas suas veredas. É isso que nós fazemos domingo após domingo. Nós não nos reunimos para aplacar a nossa consciência. Se você faz isso, você pode estar aplacando a sua consciência, mas você está fazendo um balaio, uma mochila, uma bolsa pesada de condenação sobre as suas costas. Mas nós viemos aprender de Deus, nos alimentar de Deus e glorificar ao bom nome do Senhor. Deixa-me listar algumas aplicações dessa doutrina para os irmãos. Primeira, atente para o estado de miséria e pecado que se encontra o homem natural. O estado do homem natural era aquele estado que todos nós nos encontrávamos até sermos alcançados pelo pacto da graça, pelo Cristo Redentor, pelo profeta, pela sua palavra e pelo seu Espírito agindo em nós. Senhores, o homem carnal, ele anda ao redor das trevas como um cego sendo guiado por outro cego. Ele vai tropeçando, mas não enxerga nem no que tropeça. Ele não quer a luz, ele vai cada vez mais fundo nas trevas. Ele não dá valor a Cristo. Ele não anseia o céu. Ele não teme o inferno. Há um véu em seu coração, nos diz o puritano Watson. Além de andar nas trevas, eles apreciam essas condenações, como Paulo fala que o Senhor entregou alguns para suas próprias concupiscências. Eles se orgulham das suas concupiscências. O pecado para eles não é simplesmente o pecado que vai gerar a condenação, mas já é a própria condenação sendo aplicada sobre as suas vidas.
João registra o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Eles não queriam que essas obras fossem identificadas. Mais uma segunda aplicação: se nós temos que atentar para o estado de miséria do homem carnal, nós devemos observar a feliz condição dos filhos de Deus. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, registra Isaías 54. Todos os filhos serão ensinados. Estes ouviram a voz de Cristo através do seu Espírito, por meio da sua palavra pregada. Estes somos nós. Eles andam na luz, eles amam a luz, eles dão graças humildemente, pois eles sabem que Cristo fez por eles o que eles jamais poderiam fazer, e essa é a mensagem do Evangelho. O que Deus fez por nós, não o que nós podemos fazer por Ele. Terceiro lugar, isso nos leva a entender que se nós recebemos o ensino da palavra, ministrada por alguém e iluminada pelo Espírito Santo do Senhor, nós devemos ser gratos. Você é grato por ter recebido a palavra do Senhor? Nós devemos ser gratos, meus senhores. Não havia nada de especial em nós para a palavra nos alcançar. Não havia nada de especial em nós para Cristo morrer em nosso lugar. Não havia nada de especial em nós para que o Senhor desvelasse a sua palavra em nossos corações. Vou citar Thomas Watson de novo, que ele diz o seguinte: Ele lhe ensinar, Deus lhe ensinar, e não ensinar aos outros, é uma questão de admiração e de felicitação. É uma questão de espanto, de louvor, de gratidão. Quem sou eu? Quem somos nós? Eu era cego e agora vejo, diz o cego de nascença, curado por Cristo Jesus, lá em João 9. Assim como cego de nascença, nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, naturalmente filhos da ira, cegos para as coisas de Deus, até uma ação soberana de Deus, nós nada podíamos enxergar, mas Ele veio até nós e nós enxergamos. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem nos revelou, diz João. Quarta e última aplicação: não seja do número daqueles que dizem crer em Cristo Jesus, mas que desprezam a sua palavra. Leia, estude, busque encher sua mente e o coração com a palavra de Deus. Ore para que você tenha mais e mais fome, mais e mais desejo de Deus. Ore para que você possa compreender a palavra de Deus. O início do Evangelho de João diz o seguinte: enarque en ho logos. No princípio era o verbo. O que significa esse verbo? Sentido de vida. O que significa esse verbo? Não somente sentido, mas sabedoria. O que significa esse verbo, esse logos? Lógica. Mas esse verbo também significa a palavra de Deus. Tanto que João escreve: nós vimos a palavra encarnada, nós a vimos, ouvimos, a tocamos. A palavra de Deus, a palavra encarnada de Deus, o Cristo, aquele que no princípio estava com Deus e era Deus, nós não podemos desprezar. Veja, senhores, não existe nenhuma pessoa que não possa ser ensinada. Nenhuma. É o Espírito Santo que vai nos auxiliar. Watson ainda diz o seguinte: nem todos serão especialistas em Cristo, mas ninguém é tão ignorante que Cristo não possa fazer dele um bom erudito. Mesmo aqueles que são ignorantes e de pouco conhecimento, Cristo os ensina a tal ponto de ficarem sabendo mais que os grandes sábios do mundo.
Até um rapper consegue falar alguma coisa útil pelo poder do Espírito Santo de Deus. E um rapper escreveu o seguinte: o que adianta saber se não tem razão? Os sábios podem saber muito, mas não tem razão. Agora, uma pessoa simples, iluminada pelo Espírito Santo de Deus, conhecedora da palavra, ele entra nos arcanos de Deus, nos mistérios de Deus, e o Espírito Santo torna aquilo claro, límpido. Ele crê, ele entende. Lembre-se do seguinte: a palavra e o seu conhecimento não são como o maná. Apesar de o maná ser uma sombra de Cristo, o pão que desceu do céu, apesar de a palavra e o próprio Cristo ser a palavra encarnada, o conhecimento da palavra não vai cair do céu. Ela não vai cair do céu em nossos corações, como que por um milagre. Não vai passar para nós como por osmose. Nós temos que ler. Leia, busque, se aplique em conhecer, ore para que entenda, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, peça ajuda a bons livros, peça ajuda a homens que você confia. O próprio Cristo diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É isso que nós temos que fazer, buscar nas Escrituras mais e mais de Cristo. Isso não vai cair do céu na nossa cabeça. Bom seria se nós pudéssemos dormir com a Bíblia embaixo do travesseiro e talvez no outro dia sabermos o suficiente. Mas nós temos que ler, descobrir. Nós temos que cavar os tesouros das Escrituras. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Nessa terra boa que é as Escrituras Sagradas, cada enxadada que você der, você encontra ouro. Não há nada que você possa desprezar. Não há nada aqui que seja inútil para nós. Nas Escrituras encontramos todas as coisas necessárias à nossa salvação e à nossa edificação. Tudo que é necessário para agradarmos, como para glorificarmos a Deus, assim como para nos alegrarmos nele eternamente. Por isso, meus senhores, não despreze a Bíblia. Se nós temos Cristo como nosso profeta, e Cristo exerce o seu ofício de profeta, e ele exerce isso de maneira exterior pela palavra e interior pelo seu Espírito, nós não podemos desprezar a sua palavra. Peça auxílio ao Espírito de Cristo e se alimente constantemente. É o que eu clamo os irmãos a fazerem. Se alimente constantemente. Leia, releia, leia novamente a palavra de Deus. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia que nos alcançou, que nos salvou. Obrigado, Senhor, porque Tu vieste até nós. Nós não tínhamos como ir até Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu enviou o Teu melhor, o unigênito do Pai, o verbo, a vida, a lógica, o sentido, o caminho, a própria verdade encarnada, que morreu por nós e ressuscitou por nós, para a glória do Teu santo nome. Senhor, obrigado. Obrigado porque nós encontramos em Cristo o profeta. Obrigado porque nós encontramos em Cristo tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado porque Cristo é suficiente. Ele veio até nós. Obrigado, Senhor, por deixar registrado esse testemunho. Obrigado porque essas profecias todas, seja num texto narrativo, numa poesia, seja numa genealogia ou numa profecia propriamente dita, seja num mandamento, aqui nós encontramos Cristo falando conosco. Aqui nós nos alimentamos através da ação do Espírito Santo de Deus, nos fortalecemos. Senhor, não permita que nada
roube esse tempo de nós. Não permita que nada tenha primazia sobre as Escrituras. Não permita que nós, Senhor, desqualifiquemos a palavra revelada, nem a função, o ofício de profeta, a qual todos os profetas verdadeiros da Bíblia foram sombras, a qual nós tivemos a revelação plena em Cristo Jesus, falando a nós. Nos ajuda, Senhor, a darmos o devido valor. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos erros, e tem misericórdia daqueles que ridicularizam o ofício de Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos deixou tateando no escuro. Obrigado, Senhor, porque nós temos liberdade para desfrutar da palavra, da pregação. Obrigado, Senhor, porque Teu Santo Espírito nos regenerou e nos ilumina constantemente para que nós possamos entender e testemunha nos nossos corações da verdade da Tua palavra. Glorificamos o Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém.